Boa noite, Dani. Boa noite. Sejam bem-vindos para mais uma live do Gal. Vou convidar a Cíntia. Boa Olá. noite. Tudo bem, Cíntia? Tudo jóia? Tudo bom por aí? Tudo frio por aqui. Com certeza. Hoje tá congelando. Tá. Boa Pior é a noite. sensação térmica, né? Que tá Exato. pior. Aqui em São Paulo tá frio. Tá bom para chocolate quente fervendo, né? Na realidade, uma sopinha. Já acabei de tomar a minha, porque eu tava morrendo de frio. Falei, vamos... A mão ainda tá gelada. Nossa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos esperar o nosso convidado entrar. Ele disse que ele já estava no Instagram, deve estar entrando. Então tá bom. Vou falar com o psicólogo Matheus hoje. Sobre ansiedade. Vamos aguardar ele entrar. Ele chegou. Vou chamar ele aqui com a gente. Vamos lá. Nosso convidado já está entrando para a gente começar a live. Olá. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Estamos sim. Vou desativar o perfeito, então. Agora para a gente ficar mais tranquilo. Tudo bem, Matheus? Tudo ótimo. E com vocês? Seja bem-vindo. A Cíntia você já Obrigado, conhece, eu sou a viu? Rosana, voluntária do Gal também. Tá certo. A gente vai conversar sobre ansiedade hoje. Tema bem atual. Exatamente. A gente escolheu esse tema porque a gente viu que a gente tem 18 milhões de brasileiros sofrendo ansiedade. E com a pandemia, acho que esse número aumenta um pouco. E aí a Cíntia vai te apresentar para a gente começar. Tá Você não certo, está então. ouvindo? Ou eu não estou? Ah, ok. Ok. Então eu posso continuar, Cíntia? Eu acho que a Cíntia não está ouvindo, é isso? Você me ouve, Matheus? Sim, te ouço Então, normalmente. Então tá bom. Então vamos começar. A Cíntia está com um problema técnico lá e a gente vai, assim que ela entrar, a gente começa. Então, como eu te falei, a gente tem, aí que a gente estava fazendo os estudos, né? A gente tem 18 milhões de brasileiros sofrendo de ansiedade. Nesse mundo tão turbulento que a gente vive. E antes da gente começar o nosso papo, eu quero te apresentar aqui para as pessoas que estão nos vendo. E a gente agradece, em nome do Gal, te agradece. Eu que agradeço pela disponibilidade pelo convite. De estar nessa quarta-feira fria. Você está em São Paulo, Matheus? Interior. Eu moro em Jundiaí. Isso. Aqui tá bastante frio mesmo. Que lugar do interior você está? Em Jundiaí. Ah, Jundiaí. Então tá frio também, igual São Paulo, né? Tá sim. Acho que aqui tá fazendo 6 graus, alguma coisa Tá assim. bem Então, frio. tá bastante frio. Olá, gente. Desculpa. Agora tá ouvindo? Entrou uma ligação no celular, aí eu não ouvi mais nada. Entendi. Acontece. Acontece. É coisa do ao vivo, né, Cíntia? Coisa do ao vivo, a gente já está acostumada. Cada flash é uma emoção, cada dia é uma novidade, não tem jeito. Você apresenta então, Cíntia? Apresento sim, vamos lá. Tá bom. Então, o Matheus é especialista em terapia comportamental pela USP, pós-graduado em terapia cognitiva comportamental pelo CTCC, mestrado em ciências da saúde, também pela USP, pela Faculdade de Medicina da USP,
Atualmente é psicólogo, com foco no tratamento psicoterápico de transtorno depressivo e ansioso em jovens e adolescentes. E ministra curso livre em terapia cognitiva comportal para estudantes e psicólogos. E eu posso dizer que os cursos dele são maravilhosos. Ele me socorre em muitos momentos, então é um prazer estar dividindo esse espaço com um professor muito, muito bom, atencioso e ama o que faz. Eu acho que a gente vai perceber isso nessa live, né? É o amor dele pela profissão, pelo cuidado, e isso ele transborda quando dá aula, quando faz supervisão, fica muito claro o amor dele pela profissão. Obrigada, viu? Gente, eu que agradeço, viu, pelo carinho e pelo convite aqui de estar falando, né? Tá tendo esse bate-papo aqui com o Psis e com o público também aí que está nos assistindo, né? Tenho certeza que vai ser muito gratificante e muito gostoso, né? E um tema bem relevante, que eu acredito que a gente vai poder contribuir para várias pessoas aí que vão estar assistindo essa live, né? Claro, com certeza. Antes da primeira pergunta, deixa eu só informar aqui. A gente deixou os comentários fechados, mas quem quiser já colocando pergunta, depois a gente vai abrir um espaço para o Matheus responder, tá bom, gente? Isso. Então, acho que a gente pode começar com a primeira pergunta, que é a mais básica de todas, né? O que é ansiedade? Bom, primeiramente, né, pessoal, boa noite para quem está aí nos assistindo, né? E olha, essa pergunta é uma pergunta que eu acho que vamos colocar assim, no universo da psicologia, né? Cada pessoa vai estar respondendo de uma forma, a depender da abordagem que a pessoa vai responder. E cada vez mais, né? Para a gente estar falando o que é a ansiedade, eu gosto de remeter e voltar, né? Como eu já falei para vocês, né? Sentindo no curso, e é algo que eu sempre estou dizendo, né? A gente tem que ver a ansiedade sob um ponto de vista evolucionista, né? Que é praticamente, né? Já dando a resposta, é uma emoção que nos acompanha faz muito tempo. Desde os nossos ancestrais, a gente já vê evidências de que ocorria a ansiedade, né? Ou seja, diante de uma possibilidade, diante de um surgimento, de uma ameaça, eu sentir o meu coração acelerado, eu senti sudorese nas mãos, eu senti aquela possibilidade de fugir daquilo ou lutar contra um predador, aquilo permitiu a minha sobrevivência. Então, a ansiedade, de certa forma, nos ajudou lá no passado, né, a estar, por exemplo, pensando se não fosse pela ansiedade, a gente possivelmente não teria alimento, um tigre, algum animal feroz iriam ali possivelmente nos capturar e muitas das vezes não teria o que estar fazendo, né, diante disso. Então, a ansiedade é uma emoção, né, que de certa forma nos preparou, né, para estar lidando com o perigo. Então, diante de um sinal de perigo, a ansiedade nos ajudou, né, a estar lidando com as diversas ameaças. Só que, né, nos tempos antigos fazia sentido. Hoje, os perigos, vamos colocar ali, mudaram, né? E a pandemia está justamente para mostrar isso aqui para a gente. Então, o perigo se tornou um vírus, o perigo se tornou o trabalho, o perigo se tornou o estudo, o perigo se tornou, enfim, as relações sociais. Então, os perigos se tornaram, né? Alguns realmente são mortais, mas e outros, né? Outros já colocariam em risco, por exemplo, a parte do nosso sustento, a parte das nossas emoções. Então, os perigos mudaram, né? Bom, tudo isso para colocar que a emoção, a ansiedade, ela é uma emoção, né? Algumas pessoas, a depender do histórico de vida delas, vai colocar como uma emoção boa ou como uma emoção ruim, né? Vai depender do histórico de vida e de como a pessoa aprendeu, né, sobre a ansiedade. E, bom, essa emoção, ela tem um componente fisiológico, né? Ela tem reações que cada pessoa vai sentir. As pessoas não sentem ansiedade de um mesmo jeito.
têm pensamentos diferentes, elas se comportam de forma diferente quando tem ansiedade, e cada pessoa tem um jeito de estar lidando com elas. Tem pessoas que lutam, tem pessoas que paralisam, enfim. Então, essa basicamente é o que a gente pode colocar, né, enquanto a ansiedade. É uma emoção, né, que todos nós temos e que nos acompanha desde ali da pré-história, vamos colocar assim, né? E que lá tinha uma função para a nossa sobrevivência. E hoje ela já muda, né? Eu ia te perguntar, Matheus, já que a gente está falando em pandemia, né, ansiedade em tempos de pandemia, como é que essa ansiedade, essa emoção que nos mexe no nosso comportamento, na nossa forma de agir, tem afetado as pessoas neste momento, nesse mundo turbulento de pandemia? Bom, essa pergunta é ótima de se colocar, né? Cada pessoa vai estar vivenciando de um jeito, né? Vamos pegar como, por exemplo, os profissionais da saúde. Aqueles que estão, né, muitas das vezes se colocando na linha de frente. Enfermeiros, psicólogos, médicos, né? E por aí vai, entre outros, né? Muitas das vezes, essa ansiedade vai se manifestar na forma de preocupações. Será que, por exemplo, eu vou sair daqui? Será que eu vou estar levando o vírus para casa? Será que, por exemplo, será que existe o risco, né? Daquele paciente que eu estou cuidando, de acontecer alguma coisa grave, eu não estar lá presente? Então, por exemplo, pegando como exemplo, os profissionais da saúde vai se manifestar desse jeito. Mas a gente também pode pensar na população geral, né? Bom, eu vou estar trabalhando, mas será que lá durante o meu trabalho, né? E se eu pegar o vírus? E se eu transmitir para as outras pessoas, né? Esse vírus? E se acontecer, por exemplo, e se eu perder meu trabalho, né? Diante da próxima leva de funcionários que vai ter? Então, ela expressa muito através de preocupações, essa ansiedade, né? Em tempos de pandemia. Então, são essas preocupações, esses pensamentos que as pessoas têm, que de certa forma a gente vai ver, né? Grandes prejuízos associados, a depender da maneira como a pessoa vai lidar com essas preocupações. Então, tem pessoas que conseguem ter estratégias efetivas para estar lidando com isso, enquanto outras não conseguem, né? Elas se sentem dominadas pelas preocupações, elas começam a se isolar, a ponto, né, de até entrar como comorbidades para além de um quadro de ansiedade, entrar uma depressão, entre outros, né, quadros assim de psicopatologias. Então, eu colocaria que a ansiedade em tempos de pandemia, ela aparece, né, pegando como exemplo no contexto clínico, muito através de preocupações que as pessoas expressam, profissionais da saúde, pacientes nossos, jovens, adultos, né? Aparece nos estudos também, na questão do EAD principalmente. Então, vamos colocar ali que... E a gente está vivendo, né, esse perigo lá é um perigo real, né? Os tempos de pandemia é caracterizado por uma questão de incerteza, né? Quando é que vai passar? Quando é que vai passar esse vírus? Tipo, será que ele vai passar mesmo? O que será que vai acontecer, né? Será que tudo vai ficar bem? Será que, tipo, depois que acabar isso não vai mais existir o vírus? Em tempos que a gente vive de tantas incertezas, né? Propicia também o desenvolvimento dessa emoção que é a ansiedade, né? A depender de, por exemplo, a gente tolera as incertezas ou não toleramos, né? A responder essas perguntas, a gente vai saber a maneira como a gente lida com a ansiedade, né? Então, eu colocaria que esses tempos de pandemia, né? De certa forma, houve um aumento de quadros, né, na clínica, na procura de demandas de jovens, adultos, né, principalmente no que se refere à ansiedade. E essa ansiedade é expressa, né, através dessas preocupações, né? Então, não só em pandemia eu colocaria que isso vai aparecer, mas também em tempos de incerteza, né? Incertezas quanto à política, incertezas quanto à questão de saúde, tudo isso vai propiciar
né, esses questionamentos Ô, e essa Matheus, emoção da e o ansiedade. Brasil é um país de incertezas, por isso o número Sim. maior de ansiosos, né? A gente é um Uhum. país de incertezas, completamente. Exatamente, É. exatamente. E as pessoas ficam se preocupando, né? Acho que a maior pergunta é quando é que a gente volta ao normal, né? Se esse normal vai existir, como é que vai ficar? Porque eu tenho sempre a impressão que todo mundo achava que a hora que virasse a chavinha do 2020 para o 2021, estava tudo resolvido, né? Todo mundo verdade. tinha esta ilusão, né? A gente já passou quase um ano em pandemia, então não é possível. E como assim? Ninguém, né? Acho que ninguém lembra da última pandemia. Nós somos né? Todo mundo está passando pela primeira experiência de uma pandemia, né? A gente achava que não, em 2020 tá tudo bom, vai dar tudo certo, né? E aí nós estamos praticamente em julho, 7 meses, né? Com No a mesma meio, incerteza, né, Cíntia? com a mesma incerteza, né? Nós não saímos. Parece que até as pessoas colocam isso. Parece que a gente não saiu do lugar. E a gente está lá ainda, né? Eu tenho pacientes, tenho amigos que costumam dizer: nossa, vivo naquele filme que a gente acorda todo dia no mesmo dia, né? A sensação que a gente tem é essa, né? Eu vou dormir e acordo sempre no mesmo dia, né? Então não tem como você não ter esta emoção de ansiedade, de preocupação, de incertezas, né? De não saber como lidar com tudo isso, né? É bem... E fora as outras questões que vêm junto com a pandemia, desemprego, política, tudo isso um emaranhado de incertezas e de desesperança, né? Exatamente. Aí é um pouco da nossa próxima pergunta, né? Que quando a gente diz como é que fica a ansiedade perante essas perdas múltiplas que nós estamos tendo. Até porque, Matheus, assim, a gente tinha perdas, né? Quem não as tem? Nós temos perdas todos os dias, perdas significativas na família, mas a gente vê, principalmente no grupo, né, Rô, que as perdas são múltiplas. Nós temos pessoas acolhidas no grupo que perderam 2, 3, 4 famílias parentes. Devastadas. Tem né? famílias que sobrou um da família, né? Então, assim, como é que funciona esse tipo de ansiedade? Porque é diferente, né? A gente não está passando por um momento normal. Então, como é que mensura a ansiedade dessas pessoas que estão passando por essas perdas múltiplas? Ótima pergunta. Bom, Cíntia, para estar respondendo essa pergunta, né, a gente tem que muitas das vezes lembrar que a gente está passando por lutos que são reconhecidos, né, vamos colocar, que são validados para, como por exemplo, a perda de um ente querido, e uma perda uma perda de um colega de trabalho, de um amigo, mas também a gente está vivendo uma série de perdas que não são reconhecidas, né, perante a nossa sociedade. A perda de um relacionamento, né, um término de um relacionamento, um término de, por exemplo, a saída de um trabalho, né, a demissão de um trabalho, a saída de uma graduação, de uma pós-graduação devido a questões, né, financeiras impactadas pela pandemia. Então, essa pandemia, para além do culto, para além dos, vamos colocar, dessa questão de perda de familiares, de pessoas, né, próximas a nós, e até conhecidos, né, enfim, que seja, a gente também tem um luto lá que não é reconhecido, né? Bom, e a ansiedade, ela se expressa, muitas das vezes, né, em diversas perguntas que as pessoas fazem, né? Depois que, por exemplo, alguém próximo vai, então ela é expressa através daqueles pensamentos. Será que, tipo, a próxima pessoa vai ser alguém próximo de mim? Será que, por exemplo, vai acontecer o mesmo desfecho comigo? O que eu posso, né, tá fazendo para, de certa forma ali, me ajudar? O que eu posso fazer para estar controlando isso, né?
e é algo que muitas das vezes foge do nosso controle, né? Como a questão do vírus e todas ali as suas possibilidades, né? Que podem ocorrer, os quadros. Então a ansiedade, ela expressa justamente através disso, né? Então, diante de uma perda, já começa, né? Óbvio que vai depender da história de vida dessa pessoa, mas já começa a se questionar, né? Já começa a aparecer esses questionamentos. Será que eu vou perder uma pessoa próxima? Será que como vai ser o trabalho? Será que como vai ser a escola? Será que como vai ser, enfim, né? As diversas facetas que compõem isso. Então é aí que vai aparecer a ansiedade, né? E que muitas das vezes, é muito comum as pessoas colocarem isso, né? Esse sentimento de ansiedade e do que eu posso fazer, né? Para eu não ser a próxima vítima. E isso gera mais ansiedade. Sim. Porque Sim. a gente sabe que por mais que tenham, né, coisas que a gente pode fazer que estão do nosso controle, como o uso de máscara, tomar todas as medidas, né, necessárias, existem coisas, né, que estão fora do nosso controle. E são justamente elas, né, que aumentam ainda mais essa ansiedade, esse sentimento, né, essa emoção que é ruim pra gente, né, e que traz tanto incômodo. Exato. É verdade. Porque a vida é feita de anseios, né, Matheus? Só que nesse mundo que a gente vive, ou você está no passado, ou você está pensando num futuro distante e fica, é o que você falou, fica naquela ansiedade extrema. E qual é o efeito nocivo dessa ansiedade para o ser humano? Uhum. Bom, o efeito nocivo, né? Vamos colocar ali. Os efeitos que muitas das vezes são aqueles efeitos que as pessoas chegam, né, no contexto clínico para a gente. Então, envolvem, por exemplo, sintomas físicos, que a pessoa ela não consegue mais controlar e que estão trazendo um sofrimento, né, intenso para ela. Então um desconforto na barriga, tremores nas mãos, dores de cabeça, muitas das vezes também, não só físico, mas desconforto psicológico, inquietação, pensamentos a mil, né? Uma dificuldade de se organizar no dia a dia diante de uma confusão que aparece, né? Bom, então sintomas físicos, sintomas psicológicos, sintomas também esses que aparecem na cognição, desorganização, tipo, o que eu vou fazer, né? Então, eu colocaria que esses são os efeitos nocivos, né? Então, a gente vai encontrar sintomas físicos, psicológicos e cognitivos que a pessoa não está conseguindo lidar no dia a dia, né? Uhum. Isso está trazendo um sofrimento para ela. E aonde ela vai ver esse sofrimento, né? Esses prejuízos? Na vida dela pessoal, na vida dela no trabalho, nos relacionamentos interpessoais, na escola. É aí que ela vai começar a ver, né? Então, ela vai conversar com alguém e ela percebe que tá tremendo, que o coração tá disparando, que tipo, ela só tá falando sobre aquele assunto. Então ela começa a perceber prejuízos nisso, né? Então é aí que a gente pode falar dos efeitos nocivos da ansiedade, né? Os efeitos que muitas das vezes trazem incômodo, né? Então eu colocaria isso, os efeitos nocivos. É quando existe um excesso daquilo. A ansiedade ela começa a se manifestar de forma excessiva no corpo, né? Na psique, entre outros lugares, e está praticamente fora do controle. E está trazendo prejuízos para a vida dessa pessoa, né? Então eu colocaria que esses são os efeitos nocivos da ansiedade, né? Vai aparecer por meio de sintomas. E a ansiedade, a gente pode dizer se ela tem algum efeito positivo? Ela consegue nos ajudar de alguma forma? Você falou lá no começo que antes ela era como uma forma de um alerta, uma forma de nos proteger. Mas a gente passou por esse processo de evolução, né? Hoje em dia eu não preciso mais sair correndo de um animal, de uma ameaça. Como é que a ansiedade hoje ainda nos protege? Ela tem esse papel ainda? Tem sim,
com certeza, né? E olha, nos dias atuais, se ela não existisse, os potenciais benefícios da ansiedade, né, a gente praticamente não estaria vivo, né? Então, em situações, por exemplo, que eu tô sozinho em um beco escuro à noite, né? Eu senti ansiedade, eu senti, tipo, aquela vontade de fugir para um determinado lugar, correr para um lugar assim que, olha, tem uma iluminação lá, vai me proteger, né? Diante de um perigo de um assalto, diante de um perigo de um sequestro, que seja, né? Então, a ansiedade, de certa forma, ela tem benefícios. Então, um exemplo que eu peguei, né? A situação de você estar sozinho numa rua à noite, né? Sendo que você pode ali, você está exposto a uma série de predadores, né? Embora os predadores mudaram ali, até eles desde mudaram. dos tempos primitivos para os tempos atuais. Continuam acho que até piores, né? Sim. Então assim, então um exemplo que eu peguei. Existem situações para quais existem benefícios. Outro ponto, né? As preocupações, como muitas das vezes a gente pensa, né? As pessoas tendem, né, a colocar como algo ruim. As preocupações são boas. Elas nos ajudam a nos organizar. Então, lembrando que a ansiedade, ela se manifesta também das preocupações, assim como existem preocupações que são ruins, que não nos ajudam, que causam ruminações. Existem preocupações que podem, de certa forma, nos orientar e nos fazer a nos organizar, né? Então, eu pegar lá e mencionar. Então, o que eu vou fazer diante disso no meu próximo dia? Então, ela pode, de certa forma, nos ajudar quanto a isso, né? Pode ser aquela preocupação que eu pegue e ela vai me ajudar. O que eu tenho que fazer no meu dia? Então, ela pode ser uma forma de organização. Também. Para além disso, também tem a parte da motivação, né? Que muitas das vezes é um benefício. A ansiedade pode ser um potencial motivador no contexto clínico que a gente pode usar, né? Basta a gente saber lidar com ela, né? E aceitá-la também. Até porque ela está presente, né? Em situações boas. Por exemplo, eu vou fazer a minha viagem do sonho. Eu estou ansiosa porque a viagem, né, tá chegando, então você se planeja, se organiza. Então essa ansiedade, ou ansiedade quando é criança, que você vai ganhar um presente, vai fazer um passeio. Né? Tem criança que nem dorme, ou então acorda 5 horas da manhã, já tá na hora. Não, você vai dormir mais um pouco, né? Também tem essa ansiedade que ela motiva, né, a Elia, você querer que chegue logo, querer que esteja presente, né? Ela também faz parte desse processo, né? Então, essa é a forma que a gente tem para lidar com essa ansiedade, né, Matheus? Existe alguma forma melhor para a gente lidar com essa ansiedade? Sabendo de todo esse momento que a gente vive, existe alguma habilidade que a gente pode treinar para a gente poder lidar melhor com isso? Bom, primeira dica que eu daria, pessoal, para vocês, eu colocaria assim, que é muito difícil, né? Mas acho que uma das primeiras assim regras para a gente estar conseguindo lidar com a ansiedade é aceitá-la. Essa é uma das principais dificuldades que as pessoas têm. Podem ver, né, quando alguém fala que tem ansiedade, né, como as pessoas se comportam. Não, mas venha cá, vamos ver o que está acontecendo com você, né? É como se sentir a ansiedade é uma emoção ruim. As pessoas têm mania, né? Fica calmo. Você tá ansioso e a pessoa tá lá, fica calmo. Aí você fica mais nervoso e mais ansioso, né? Então, uma primeira coisa que eu colocaria é aceitar a emoção, né? Dê nome ao que você está sentindo. E é engraçado que quando a gente pergunta para as pessoas, elas vão colocar todas as emoções, mas menos a ansiedade, né? E se ela, porventura, se nomeia, ela consegue nomear aquele sentimento que ela está sentindo, aquela emoção que ela está sentindo, ela tem que se livrar. Não tem como ela ficar com aquele sentimento, aquela emoção, né? Que para ela é ruim. Ela tem que logo se livrar. Aí ela vai
ouvir uma música, ela vai fazer uma atividade física, ela vai fazer, enfim, ela vai tentar tomar alguma atitude para estar se livrando da ansiedade. Como se fosse, né, algo ali ruim, que ela tem que tirar dali dela. Não é possível conviver. E olha, então a primeira dica que eu daria para estar lidando com a ansiedade é aceitá-la. Ela é uma emoção, ela não vai perdurar pelo resto vamos colocar ali, da sua vida, né? Ela não vai ser uma emoção que vai ser duradoura, vai durar, tipo, semanas, né, meses, anos. É uma emoção que você está sentindo naquele momento. E que aconteceu alguma coisa, um evento para desencadear ela, né? E aí cabe a gente reconhecer os gatilhos, né, dessa ansiedade, sejam eles tanto internos, sejam eles tanto externos. Então reconhecer quais são eles e saber que, olha, nesse momento eu estou vivenciando isso, mas não é uma emoção que vai durar para sempre, né? É uma interpretação que eu estou tendo de um perigo. E que perigo que é esse? Né? E esse perigo, de fato, ele põe em risco a minha vida? Bom, então, essa é uma primeira dica que eu colocaria. Aceitar a ansiedade, né? Então, reconhecer que ela é uma emoção e que ela é passageira, assim como todas as outras. A alegria, a angústia, a desesperança e por aí vai. Entre todas, né? O leque que a gente tem enorme ali de emoções. Segundo, bom, para eu lidar com essa ansiedade, cá entre nós, vai ter que ter alguma coisa sobre o meu controle. O que está fora do meu controle, não tenho o que fazer. E geralmente, é um exercício que a gente faz, né? Não sei se vocês já aplicaram no contexto clínico, mas é muito interessante, né? Então, as pessoas sentem ansiedade, as preocupações dela, e quando a gente começa a colocar e pontuar o que está dentro do seu controle, o que está fora do seu controle, e pergunta para a pessoa, o que traz mais sofrimento para você? Aonde traz mais sofrimento? Ah, exatamente em situações que estão fora do meu controle, que fogem, né, do meu escopo. E aí você percebe que são coisas que estão fora do nosso controle, não há o que fazer. Sim. Né? E tudo que está do nosso controle, a gente pode pensar em estratégias, a gente pode pensar em soluções para aquele problema. Então, se pergunte, né, das suas preocupações que você está tendo no dia a dia. Elas estão dentro ou elas estão fora do seu controle, né? Acho que é a primeira pergunta, né, Matheus, que a gente tem que fazer, né? E é um excelente exercício, Sim. né? Até para você conseguir observar, né? O que é que você pode. Porque, na realidade, a gente só consegue também mudar aquilo que a gente toma consciência, né? E quando eu faço esse exercício de verificar o que é que está no meu controle e o que é que não está, o que foge ao meu controle, eu torno isso consciente, né? Do que eu consigo e do que eu não consigo, né? Exatamente. E aí, quando você fala em gatilho, eu queria que você explicasse um pouquinho, porque as pessoas falam muito assim, deu gatilho, falou, aconteceu, é o gatilho. Acho que é importante você falar isso para as pessoas. Tá, vou explicar então. Gatilho, né? Tá, é um termo mais técnico, né? Sim, sim. Bom, pessoal, a ansiedade, como a gente estava falando, ela não surge do nada, né? Não é assim, eu tô aqui no meu quarto, eu sinto ansiedade. Existem algumas situações, tanto internas, como, por exemplo, algum pensamento que eu tive. Então, amanhã eu vou ter uma prova e essa prova vai ser uma prova muito difícil, né? Ou, bom, amanhã eu vou ter que ir lá no trabalho, vai ser presencial, né? Vou ter que ficar no escritório com várias pessoas. Será que eu vou pegar o Covid? Será que, será que alguém vai estar lá infectado e vai transmitir para mim? Então, esse possivelmente é um gatilho, né? Que pode suscitar, a depender da história de vida da pessoa, uma emoção que a gente chama de ansiedade. Pode ser também reações que a gente tem no corpo. Então, eu estou sentindo uma tremedeira. Bom, será que, isso pode ser indício de um ataque cardíaco? Será que vai acontecer alguma coisa de ruim? Será que eu vou desmaiar? Será que minha pressão está baixa? Isso, novamente, né, vai levar a uma ansiedade.
assim como situações externas. Como eu estava falando, a exemplo de, enfim, estar andando numa rua à noite, num beco à noite, e aí vir desencadear, né, essa emoção, ansiedade, sempre lembrando que não são todas as pessoas que vão vivenciar isso, mas vai depender também do pensamento, né? Então, será que eu vou ser assaltado? Será que alguém pode aparecer lá, né, nesse beco e fazer alguma coisa de ruim comigo? Então, existem gatilhos, né, que são situações que vão desencadear a ansiedade, tanto interno, né, que é os nossos pensamentos, as nossas emoções e o que a gente sente no corpo, quanto externos, que são situações externas a nós, né, como, por exemplo, situações do dia a dia, no trabalho, o chefe gritou comigo, né, e aí eu comecei a me... Então, esses são os que a gente chama de gatilhos. Então, a ansiedade, ela não vem do nada, né? Ela não surge assim num piscar de olhos. Ela tem sempre algo que antecede ela. Seja algo interno, quanto seja algo também externo, né? E algo que a gente também, quando você estava falando da situação de roubo, né? Se eu passei por uma situação de roubo ou quase roubo, me assustei nesse caminho aí escuro. Quando eu vivo isso de novo, eu posso me colocar mais ansiosa do que o normal, né? Então também depende das experiências de vida que a gente tem, que também pode ser um gatilho, né? Se eu, por exemplo, nessa situação de pandemia, peguei Covid, fiquei ruim, aí um outro parente pega, a ansiedade fica maior, os medos são maiores, né? Então também depende muito da experiência de cada um vivida, né? Para o que também vai influenciar esses gatilhos, né? Exatamente. Bom, outra coisa que eu colocaria como uma sugestão, Cíntia, foi bem colocado por você, que eu me lembrei, né? Bom, diante de os veículos de mídia, né? Eles estão fazendo a função deles, que é informar. Mas, de certa forma, a gente vê que tem bastante fake news quanto à questão do Covid e bastante informações que, ao invés, né, de nos informar, acaba trazendo prejuízos. Eu colocaria como uma dica para estar lidando com a ansiedade em tempos de pandemia, para limitar, né, colocar um tempo do seu dia que seja de 20 a 30 minutos e buscar sites confiáveis, né, para estar buscando as informações. Uma vez que, até vou trazer um relato para vocês, né, pessoal, de uma experiência que eu tive. No começo do ano, eu fui infectado, né, pelo Covid. Então, fiz lá o exame, fiquei aqui em isolamento. E, bom, tenho um computador, fiquei aqui no meu quarto, né, trancado, tenho um computador, tenho, enfim, meus livros. Só que a gente fica curioso, né? A gente desperta aquela emoção, aquele sentimento de curiosidade. E aí, em janeiro tinha bastante, né, notícias da pandemia. E, bom, por mais que a gente não queira, só de você entrar, né, por exemplo, no UOL, ou entrar ali, colocar notícias do Google, aparece. Jovem de 30 e poucos anos morre devido a uma parada cardiorrespiratória, enfim. Jovem, acontece alguma coisa, ele está entubado na UTI por questões do Covid, né? Bom, isso vai justamente o que eu estava falando. É algo que foge do nosso controle, né? E entre, por exemplo, ser entubado, que é o pior das hipóteses, por exemplo, ficar com sintomas leves, existe uma ampla gama que a gente esquece, né? E essa é uma distorção que as pessoas, muitas das vezes, a gente vê, né? Então, as pessoas pensam em duas possibilidades. Ou eu vou ser entubado, ou, por exemplo, eu vou ficar em casa. Mas existe uma ampla gama, né, dentro disso, que às vezes a gente esquece. Você só e os pensa dois extremos... no leve e no muito pior, né? Sim. E os dois extremos trazem prejuízos, né? Tanto a pessoa que, vamos colocar ali, ela pensa que ela vai, bom, melhor, eu não preciso me prevenir e tudo mais, vai ser sintomas leves,
quanto aquela pessoa que vai pensar que, olha, né, tipo, tem que tomar muito, muito cuidado, tem que ficar, tipo, não posso sair daqui do meu quarto, senão vai acontecer coisas ruins. Então, ambos os extremos têm prejuízos, né? Então, eu colocaria para, de certa forma, né, limitar um pouco o acesso a essas informações. É necessário se informar? Sim. É. Mas de que forma vai te ajudar, né, a estar lidando? Vamos colocar ali com esse período de você estar lá em isolamento, você procurar notícias a respeito disso, né? De que Se um jovem sobrecarregar de de 30 notícias anos... ruins, né? Você se sobrecarrega de notícias ruins, porque na realidade é só o que você acha na mídia hoje em dia. Tem alertas de cuidado, tem notícias importantes, mas Mas é, tem é mais o trágico, né? O mais trágico o está mais em trágico. evidência, né? É, como sempre, né? A notícia ruim é a que vende, né? A É, notícia exato. boa não dá ibope. Então, eles têm que aprender a lidar com isso, né? Sim. Então eu colocaria também, né, isso como uma dica para a gente estar pensando em como lidar com essa ansiedade, né? Já que a gente está falando de mídia, como é que a tecnologia, né, o uso de muita tecnologia, pode influenciar ou pode intensificar a ansiedade? Uso excessivo de celular, uso excessivo de videogame, ou até mesmo a questão de jornal, como é que a tecnologia afeta a gente em relação a isso? Uhum. Bom, como a gente pegou, né, a título de exemplo, isso já serve para a gente, justamente o que eu estava falando, né? Exatamente. Então, o consumo lá de, por exemplo, você está percebendo, você está consumindo muitas das vezes ali notícias. Isso, de certa forma, pode ser um gatilho para a ansiedade. Eu Sim. estar, de certa forma, consumindo, né? Cada vez mais essas informações a respeito ali da Covid, notícias muitas das vezes, assim, catastróficas, isso pode, né, colaborar para para esse sentimento de ansiedade, né? Então, essa é uma forma pelas quais pode se manifestar também. Uma outra também que a gente pode ver, a questão da ansiedade, né, e que está sendo muito comum, é a questão dos limites que as pessoas, muitas das vezes, com o home office, né, passando, vamos colocar ali, para o ambiente de casa, a pessoa lá, de certa forma, ela esse limite entre o que é trabalho, o que é o meu âmbito pessoal, eu percebo que ele está muito confuso, Uhum. né? Então, acabou ali o horário de trabalho? Não, mas ainda não acabou. Eu tenho que terminar esse trabalho. Tipo, ou muitas das vezes é como se o trabalho ainda continuasse ali durante o sono, durante a conversa com a família, né? As coisas lá, as coisas que eu tenho que fazer no computador, no tablet, aonde quer que seja. Então, isso foi algo que incorporou. E que também, né, a gente vê ali um aumento da ansiedade em decorrência disso, né? Bom, Uhum. é como se o trabalho tivesse aqui basicamente no computador, né? Então, ele está sempre, eu acredito que ele está sempre, o tempo todo, me cobrando. Eu tenho que tomar cuidado, então eu tenho que estar sempre o tempo todo fazendo, né? O meu horário de trabalho não é mais das 8 às 5 da tarde, ele mudou, né? E essa cobrança, essa autocobrança da pessoa foi algo que persistiu. Então, esse também é um dos principais meios pelos quais, né, a gente vê que a tecnologia, né, ela propiciou, ela aumentou, né? Tem seus benefícios, mas também tem seus malefícios, principalmente nessa situação que a gente está descrevendo aqui, né? E o outro lado também, né, Matheus? É a vida perfeita da rede social, né? Das mídias sociais, né? Também, né? É uma cobrança muito, né? Excessiva, né? Eu tenho que fazer Uhum. viagens para Sim. fotografar, eu tenho que comprar as coisas para Porque, fotografar. exato, porque o celular ele é um shopping center, né? Ele tá tudo ali, ele tá nele. Aí você tá mexendo o tempo todo e tá se. Depende como você lida com isso, tua ansiedade vai lá para cima. Sim. Exatamente. Sim. Bom, e também, né?
existe pessoas que têm prejuízos, vamos colocar ali, financeiros devido, né? Até por essa questão da pandemia que a gente está vivenciando. Então, ela está em casa e ela sente emoções que para ela não são agradáveis, como o tédio, a ansiedade, a tristeza. E aí, por ter essa facilidade hoje em dia nos meios, né, na internet, ela vai lá e, de certa forma, ela vai buscar meios, né, para suprir essas emoções, para não entrar em contato com essas emoções. Então, ela vai comprar um televisor, né, muitas das vezes até se endividando, não tem dinheiro para estar comprando aquilo, então ela vai se endividar com um videogame novo, com um computador, com, enfim, com roupas cada vez mais caras e, bom, para, de certa forma, lidar com aquela emoção que ela tem dificuldades e que ela encontrou, né, ali através da compra, um meio de estar, vamos colocar, aliviando momentaneamente. Aliviando, eu tenho pacientes que dizem isso, eu fico o dia inteiro jogando no celular, jogando no videogame, e com isso eu não me sinto ansioso. Paro de fazer isso, fico ansioso. Né? Então é só na realidade é uma fuga, porque ele também não está lidando com aquilo que o deixa ansioso, ele só está substituindo, né? Colocando ali, e aí aquilo se torna um excesso, porque ele deixa de fazer as coisas do dia a dia para ficar ali no videogame, no celular, né? Vendo TikTok, fazendo TikTok, e esquece do resto, né? De todo o resto. É verdade. Exatamente. Então Mateus, ela também, né? Tem uma prática que está sendo bem divulgada até pela internet, chamada Mindfulness. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa prática, o que é essa prática e se ela é positiva para a ansiedade. Com certeza. Bom, eu vou falar enquanto praticante, né? Gosto muito do Mindfulness, utilizo nas minhas sessões, né? E pratico. Antes de, muitas das vezes, a gente colocar para as sessões, a gente tem que, de certa forma, vivenciar, né? Os exercícios que a gente coloca, as técnicas que a gente vai fazer, tudo isso precisamos passar por isso antes. E faz muito sentido, né? O Mindfulness, enquanto ele não é só uma ciência, mas é uma filosofia, né? Que vale a pena a gente estar estudando e estar lendo a respeito, que basicamente o que prega, pessoal, vamos colocar a prática do Mindfulness, é a gente vivenciar o momento presente, né? Então, às vezes, a gente percebe um excesso de estar pensando a respeito do futuro, como é no caso da ansiedade, ou de ruminações, tomando como, por exemplo, né, um quadro depressivo, mas envolve outras características, e o momento presente, muitas das vezes, é esquecido. Né? Então, a pessoa que ela sofre de um transtorno de ansiedade, geralmente ela está sempre ali antecipando um perigo, né? Ou antecipando uma questão que ela tem dificuldade para estar lidando. E o presente? Tipo, o que ela está fazendo agora nesse momento? Né? O que ela está fazendo agora no trabalho? Né? Então, basicamente, Mindfulness é viver o momento presente. Observar, aprender a observar seus próprios pensamentos. Né? A sua corrente de pensamentos, os fluxos de pensamentos que você está tendo. Sem julgá-los. Né? Como ocorre na ansiedade, como ocorre, enfim, nas psicopatologias. Então, Mindfulness é uma prática, né, que envolve uma prática de meditação, mas não é só isso, né? É uma prática que envolve observar, né, os próprios pensamentos, não envolve julgamento, e ajuda bastante quem está sofrendo, né, com transtornos de ansiedade. É uma prática baseada em evidências. A gente tem estudos científicos a cada ano que passa, né, vai aumentando esse escopo, que sustenta e mostra, né, as evidências de, por exemplo, pessoas que praticam Mindfulness e as pessoas que não praticam. Então é uma técnica que está sendo bastante utilizada nos contextos clínicos, não só no contexto clínico, mas já vi estudos da prática organizacional também, estão usando Mindfulness também, parte motivacional, enfim. Está sendo utilizado com as mais diversas finalidades. Então,
o mindfulness eu colocaria que é isso, né? Se a gente fosse colocar, experienciar o momento presente. O que eu estou fazendo nesse exato momento? Tipo, o que eu estou sentindo a nível corporal? O que eu estou pensando? Como é que está meu corpo? Ele está tensionado? Ele está relaxado? Quais são as imagens que estão passando pela minha cabeça? Né? Quais são os pensamentos ali que estão passando? E sem julgá-los em termos de bom, ruim. Uhum. Assim como também a emoção que eu estou sentindo, se ela é boa ou ruim, né? Que é justamente o que a gente faz no dia a dia, né? E o que muitas das vezes as pessoas trazem pra gente, né, no dia a dia. Eu senti um negócio ruim, eu senti uma emoção ruim, né? Isso de termos de bom ou ruim vai depender da história de vida de cada pessoa, né? Tem emoções que, muitas das vezes, a ansiedade para algumas pessoas pode ser um fator, pode ser uma emoção boa, enquanto para outras pessoas podem ser ruim, né? Então, o mindfulness é isso. Vivenciar é um conjunto, né? É uma ciência e uma filosofia que valoriza eu estar o momento presente, o não julgamento dos pensamentos, né? E, bom, seria isso que eu colocaria, né? E ajuda muito para os transtornos de ansiedade e cada vez mais tem para outros casos, como transtornos depressivos, transtornos de personalidade e por aí vai, né? Na realidade, é prestar atenção, né? É parar, porque até tem exercícios, né, que a gente faz de mindfulness, que a gente come saboreando. E aí eu você adoro. fala, é muito centrar, legal. né? De centrar, porque você às vezes momento. você não percebe, né? E esse exercício de mindfulness que a gente faz para comer, você fala, nossa, né? Às vezes você nem repara na textura, no sabor, e quando você para e faz ele, né, dentro desse processo, é muito, muito interessante, né? Tem aquele da caminhada que você vai observando o som, você vai né? Outra, você vai despertando os sentidos, observando, né, o que está se passando. Eu gosto muito dessa prática. É viver o presente sem pensar no futuro e no passado, né? É viver o que você está naquele momento, de centrar naquele momento. É difícil, ser bondoso, né? com os pensamentos, diário. Né? É Verdade. Matheus, qual é a diferença que a gente pode, até como você estava falando, né, que as pessoas às vezes falam, sentiu uma coisa ruim, não sabia o que era, não sabia lidar, nomear. Qual a diferença entre ansiedade e angústia? Porque as pessoas costumam confundir um pouco isso, né? Como é que a gente pode definir um pouco cada uma delas? Tá, perfeito. Bom, ambas as emoções, vamos colocar ali, né? As pessoas, elas vão chegando no contexto clínico, né? E vão colocando pra gente o quanto elas são ruins, né? A ansiedade, então, vamos colocar lá como eu defini no momento inicial. Envolve uma situação de perigo, né? Na qual, aliás, a pessoa interpreta como uma situação de perigo, né? Aí vem a ansiedade. Já a angústia é um sentimento que a gente vai aparecer mais em, por exemplo, em quadros depressivos. É um sentimento que muitas das vezes está associado a pensamentos que a pessoa vai ter de autocrítica com relação a si mesma, aos outros. É um sentimento de desamparo. É um sentimento que a gente pode ver a angústia relacionada à crença de que eu tô sozinho, de que, tipo, nada que eu fizer vai surtir efeito. Enfim, a angústia eu colocaria nesse sentido, né? Ansiedade, eu estou interpretando um sinal de perigo no ambiente, embora a gente viu aqui, né, nessa live, que esse perigo de vida pode ou não ocorrer, né, vai depender, isso é particular de cada pessoa. E a angústia, já muitas das vezes, ela está associada a esse sentimento, vamos colocar ali, de tristeza, mas é um sentimento com a maior intensidade, né, onde a pessoa, ela vai relatar, né, muitas das vezes isso.
se sente desamparada, se sente solitária. É um sentimento mais relacionado, vamos colocar, no âmbito da tristeza, né? Uhum. Então, uma Não da angústia. preocupação. É muito comum as pessoas colocarem, né, quando a gente fala de angústia como sintoma, né, aquele vazio no peito, aquela falta de motivação para fazer as atividades do dia a dia, aquela apatia, aquela dificuldade de se concentrar nas tarefas. Bom, eu não quero mais fazer as coisas, eu quero, tipo, só ficar aqui deitado na minha cama. Então, em casos assim, a gente ouve falar mais da angústia, né? Da emoção angústia. Então, já num quadro de ansiedade, a gente já vê o contrário, né? As pessoas estão mais agitadas, envolve uma agitação, então ela quer concluir aquela atividade, ela está, de certa forma, já antecipando ali o perigo e ela está fazendo coisas a respeito, e já na angústia, essas atividades são diminuídas. Então, ela sente esse vazio no peito, ela sente uma solidão, entre outras emoções assim, que estão relacionadas, né, a uma parte mais, bom, estou deprimida, né? Embora vamos colocar ali que nós, no dia a dia, pessoas que também não têm depressão, a gente sente angústia, né? Sim. Em várias situações cotidianas. É o que mais os enlutados nos perguntam, em que momento passo da tristeza para a depressão? Porque eu estou em tristeza profunda, e que momento que passo dessa tristeza profunda para... Qual é o limite, né? Em depressão. Enquanto você está explicando isso, Matheus, eu vou abrir para as perguntas, tá bom? Tá certo, então. Vamos lá. Bom, então, para colocar, pessoal, essa foi uma ótima questão. Da tristeza para a depressão, né? Qual que é a diferença entre a tristeza e a depressão, né? Bom, a tristeza, pessoal, vamos colocar ali, é uma emoção que a gente tem no dia a dia e que hoje aconteceu, eu discuti com uma pessoa e aí veio esse sentimento, né, de tristeza ali. Então, enfim, depois de alguns dias passou e vida que segue. Agora, uma depressão já é algo que vai persistir por semanas, né? A pessoa, ela não vai conseguir fazer as atividades dela do dia a dia. Enquanto na tristeza, bom, a gente discutiu lá, a gente consegue fazer as atividades. Já quando o humor persiste, né, ele está deprimido e ele está assim por várias semanas, já é difícil, né? Fazer pequenas atividades, como tomar banho, como se alimentar, como ir para um shopping, ir a um médico, atividades de autocuidado. Né, Matheus? Então, basicamente seria isso. Vamos colocar que a tristeza é uma emoção que a gente tem durante o cotidiano, né? Então, tem muitas das vezes ali, a gente até é fácil a gente encontrar o que desencadeou, né? O que foram os gatilhos daquela tristeza. Então, a discussão com... ocorreu uma discussão com o meu parceiro, com a minha parceira, e muitas das vezes na depressão isso não aparece. Então vai diferenciar justamente por isso. A tristeza é uma emoção que a gente tem, né? E a depressão já é algo que vai persistir por vários dias, né? Vamos colocar assim, em termos como uma tristeza prolongada. E que ali é bem mais grave porque a pessoa não consegue se alimentar, ela perde interesses em atividades que antes davam prazer para ela e agora não dá. Ela tem uma autocrítica com ela mesma, muitas das vezes acentuada. Ela quer pôr fim, né, a esse sofrimento que não passa, que está persistindo por vários dias. Então eu colocaria isso. A tristeza, a gente consegue identificar quais são os gatilhos, né? E tem eventos do dia a dia. Essa é uma emoção que não é duradoura, né? E a depressão, a gente não consegue, muitas das vezes, identificar o gatilho. E ela dura por semanas e tem sintomas que são característicos, como, enfim, pensamentos de morte, falta de... não sente vontade de comer, de fazer atividades físicas. Não tem vontade nem de sair da cama, né?
não quer levantar, não quer fazer nada, deixa de fazer, né? Muitas vezes se tem que trabalhar, não vai, falta, né? Tem todas essas características. E Exatamente. tem uma pergunta aqui sobre paralisar. Se a ansiedade pode paralisar a pessoa. É exatamente isso que você está dizendo, né? A ansiedade, existem vários mecanismos que as pessoas podem ter. Existem pessoas que, diante da ansiedade, elas lutam, né? Então, vamos colocar ali que elas pegam e elas vão antecipando. Bom, se eu tenho um projeto para fazer da semana que vem, já vou começar fazendo agora, né? Então, já vou pegar aqui o relatório, começar, tipo, a digitar, fazer as coisas. Embora não tenha outras pessoas que procrastinam, mas tem pessoas que, de certa forma, na ansiedade, tem uma resposta que é de paralisar, né? Então, de ficar ali praticamente é uma resposta que ela encontrou, né? Cada pessoa vai ter de um jeito, então ela paralisa. Então ela fica ali, dá alguma coisa, dá um sentimento ruim, e ela fica lá, muitas das vezes, paralisada. Ela pode também, é muito comum dessa paralisação, quando a pessoa diz, ela vir com aqueles pensamentos de ruminação, de estar pensando, como as coisas poderiam ser diferentes se eu não tivesse ansiedade, né? Então, sim, existem pessoas que lutam contra a ansiedade e tem pessoas que paralisam. Agora, nenhum dos dois jeitos, vamos colocar ali, são jeitos saudáveis, a gente sabe, para estar lidando com a ansiedade, né? Tanto lutar quanto fugir, né? Ou paralisar, são formas que, vamos colocar ali, das próximas vezes que ocorrer, não vão ser respostas que vão estar ajudando, né? Esse indivíduo a saber lidar com isso, a saber se colocar, a saber que aquela emoção ela vai vir e que tem como, né, enfrentar ela, tem coisas que ela pode estar fazendo. Então, tanto lutar quanto fugir, né, são estratégias que as pessoas encontram, né, mas que não ajudam a estar lidando com a ansiedade, mas sim reforçam, né. Então, nas outras vezes, é bem provável que, vamos colocar ali, tem o mesmo desfecho. Então, sim, existem pessoas que lutam e existem pessoas que paralisam. Sim. Tem uma outra pergunta, tem mais uma, que diz assim, como eu posso socorrer, né, ou ajudar uma pessoa em uma crise de ansiedade? Ótima questão, viu? Ótima pergunta. Bom, primeiramente, é validar a emoção da pessoa, né? O que eu chamo de validar a emoção dessa pessoa? Muitas das vezes, o que as pessoas costumam a dizer, né? E esse é um dos motivos que fazem elas estarem procurando psicólogo quando acontece uma crise de ansiedade. O pai, a mãe, os colegas, fica calmo, respira, né? Já vai passar, ou de novo isso aí. Calma, né? Isso não é nada, é frescura. Calma, isso não é nada, isso é frescura. Então, validar o sentimento é demonstrar para a pessoa, né? Perguntar para ela o que ela está sentindo com aquela emoção. Ajudar ela a nomear aquela emoção que ela está sentindo, né? E aí, muitas das vezes, para estar lidando com essa crise, primeiro, a gente pode lembrar para ela que ela tem um começo, ela tem um meio e tem um fim. Ela não vai durar para sempre, né? Então, ela muitas das vezes, isso a gente também faz, até no contexto clínico, a gente mostra, né, isso para as pessoas, de que, olha, ela vai atingir um ápice e depois vai reduzir. Então, esses sintomas que a pessoa está sentindo, tremedeira, ela está sentindo nesse momento, mas vai parar, né? Vai diminuir. Então, a gente também pode estar trabalhando com a pessoa, né? Embora no momento de crise não é tão benéfico, mas a gente pode fazer no sentido mais de prevenção, que é ensinar ela a respirar, que pessoas com ansiedade, né? Eu até comento isso nos cursos que eu leciono, elas têm aquela respiração, que é a respiração torácica, né? Que é uma respiração que é só aqui. Então, ela vai falando assim, e muitas das vezes essa respiração, ela colabora justamente
para o aumento do batimento cardíaco e para aqueles sintomas que a pessoa ela tem, né, e que traz tanto incômodo para ela. Então, a respiração correta é utilizando o diafragma, né? Uma Que é um respiração mais músculo... profunda. Isso. Que basicamente a gente sabe que a gente está respirando correto, colocando a nossa mão sobre a barriga, né? E sentindo ela levantar e descer com a inspiração e com a expiração. E não aqui, né? Como a gente vê que é característico das pessoas, vamos colocar ali, que têm ansiedade e que colaboram muito para o aparecimento desses sintomas, né? Tanto físicos quanto psicológicos. Então, primeiro é validar a emoção. Eu colocaria, olha, ajudar a pessoa a nomear aquela emoção, explicar para ela que é uma emoção que tem um começo, que tem um meio e que um fim, se mostrar, né, ali presente para ela, ajudar a ela a descrever, muitas das vezes, coisas que estão acontecendo no presente, porque possivelmente na mente dela ela está num excesso, né, ali do que pode acontecer no futuro, ou mesmo, né, pode até estar ruminando com relação a coisas do passado. Então, ajudar ela a se focar no momento presente. Temos também a parte da respiração, embora eu gosto, né, sempre de colocar, primeiro, ensinar a pessoa antes a respirar, para depois, no momento da crise, ela poder utilizar, mas em momentos de crise também, a respiração pode ajudar, desde que seja, né, uma respiração que é pautada em evidências, como essa que eu estou colocando para vocês, né? Então, e não é, por exemplo, uma respirada profunda que a pessoa vai diminuir os sintomas. São muito, né? Esse é um processo que ela vai aprendendo aos poucos. Eu colocaria que é ela isso. desenvolve, né? E mais importante que isso, né? Auxiliar nessa pessoa na busca de um profissional da saúde mental, né, para estar ajudando ela. Então, indicando um psicólogo, indicando um médico, uma médica, psiquiatra nesse sentido. Então, é uma forma também genuína de estar demonstrando uma preocupação, né, fazendo indicação. Porque ali, durante esse processo de psicoterapia, a pessoa vai aprender, né, o que está hoje acontecendo, que desencadeia essas crises, né? É o que a gente aprende na graduação, na pós-graduação, né? Então, esse conhecimento, muitas das vezes, um profissional da saúde mental pode te ajudar, né? Então, eu indicaria também isso. Tem uma outra pergunta que ela vai ser voltada um pouquinho mais para o luto, né? Mas ela está perguntando assim, se quando estamos vivendo o luto, você recomendaria viajar para um lugar para ficar sozinha, né? Para tentar se reencontrar? A gente tem duas pessoas já falando sobre o luto mesmo, falando sobre isso. Tá. Bom, do luto, eu colocaria que, tipo assim, né? Acho que eu voltaria essa pergunta para a pessoa e colocaria assim, é importante para você isso? Ficar sozinha. Né? Ficar sozinha, vivenciar, você ir para um lugar afastado, é algo que, por exemplo, assim, você acredita que vá estar te ajudando? Que você acredita que vá estar te fazendo bem isso? É importante para você? Você quer isso, né? Você quer viajar? Você quer viajar? Vamos colocar dessa forma, né? Se isso é importante para você, você reconhece, né, que isso vai ser algo que vai te trazer bem, por que não, né? Então, essa é uma coisa importante, né? Agora, geralmente, essa é uma discussão interessante, né, de se colocar. Cada pessoa, pessoal, vai vivenciar de um jeito, né? A questão é, se você está vendo isso enquanto algo importante, você está viajando, você tem momentos de prazer, eu concordo com você. Agora, se você está utilizando a viagem, né, ou muitas das vezes ir para um clube, alguma coisa, como uma forma de fugir daquilo, né, de certa forma, não vai ser saudável, porque mesmo lá, né, você vai estar vivenciando, vai vir a imagem do seu ente querido, enfim. Bom, aí
acho que eu colocaria, né? Que é mais importante, o que para você é importante? Isso para você é, né? Se isso for uma estratégia, muitas das vezes, para estar fugindo, né, ali, você acredita que você está indo lá para evitar entrar em contato, para evitar se lembrar do ente querido, de certa forma, vai aparecer lá e você já está lembrando, né? Então, eu colocaria que vai da importância da pessoa, né? Ela está pensando isso e colocando, né, na balança, mas se for algo que ela considera que é relevante, que ela vai poder ali ter momentos, né, em que ela vai se lembrar de momentos bons que vivenciou com o ente querido, né, durante essa viagem, trazer como lembrança aquela viagem que todos lá foram lá, se divertiram, as piadas que foram contadas, as risadas, né? Por que não? Então vai depender do viés que a pessoa está fazendo essa viagem, né? E uma coisa que eu digo que é mito, até me fez lembrar, quando a gente estava aqui colocando, né? É justamente as pessoas que pensam assim, né? Embora uma situação de luto é totalmente diferente. Mas tem pessoas que colocam que, olha, quando eu vou fazer uma viagem, bom, aqui tá muito trabalho, né? Aqui na cidade grande só tem trabalho, então eu vou pegar e eu vou me refugiar. Eu vou lá para o meio do mato, eu vou lá para a praia e lá os problemas vão deixar de existir, né? Então, quando as pessoas estão estressadas, elas justamente fazem isso. É interessante que lá as discussões giram em torno do trabalho, né? Mesmo que estejam com pessoas que a gente gosta. Então, eu colocaria, até para se recordar isso, né? Que é uma estratégia que geralmente as pessoas fazem com bastante frequência. Então, vão a um determinado lugar para, não estou aqui, tipo, se eu mudar de lugar, logo as coisas vão melhorar, né? Ok. Matheus, tem acho que uma última pergunta, né? Que já são 9h40, daqui a pouco derrubam a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Que ela pergunta, então, que para mim amenizar a minha ansiedade, eu resumindo, né? Na realidade, resumindo um pouco de tudo que a gente falou, né? Para mim amenizar a minha ansiedade, eu devo aceitá-la e identificar as emoções que aparecem com ela. A ansiedade já é uma emoção, né? Exatamente. Mas foi bem colocado que muitas das vezes, pessoal, em uma mesma situação, a gente pode vivenciar ansiedade, a gente pode vivenciar angústia, a gente pode vivenciar uma sensação de êxtase, a gente pode vivenciar animação. Então, sim, diante de uma situação, é bem provável que a gente tenha mais de uma emoção ali que vai aparecer, né? E um dos primeiros passos que ajuda a gente, né, e que a gente faz no contexto terapêutico, é identificar quais são os gatilhos. Porque as pessoas, geralmente, que têm uma crise, elas têm dificuldade de estar percebendo ali, né, que existe um certo padrão, existe um certo, vamos colocar ali, certas situações que se repetem. Seja no âmbito interno quanto no âmbito externo, né? Então, sim, identificar os gatilhos é uma das primeiras coisas que a gente faz que nos ajuda, né? Até, de certa forma, entender o que está no nosso controle ali, né? E a gente sabendo muitas das vezes o gatilho, a gente pode pensar até em como a gente pode enfrentar ele, né? Seja através de técnicas, enfim, para modificar aquele pensamento. Muito bom. Muito bom nomear a ansiedade como emoção, que a gente pode lidar com ela de forma positiva, né, Matheus? Tá Exatamente. Ótimo. Matheus, então a gente gostaria de, acho que é isso, né? Gostaria de agradecer a presença, a disposição, foi muito bom o nosso bate-papo, acho que para entender, né, o que é ansiedade, principalmente que ela é uma emoção, porque né, a gente comenta muito isso, né? A gente tem que ensinar as pessoas o que é emoção, porque elas não sabem, né? Nomeá-las, exatamente. Né? Eu estou sentindo
essa emoção. Como é que eu vou Isso. lidar com isso, né? É que as O que eu pessoas posso têm fazer pra me vergonha de ajudar, falar. né? Isso é quase outra live, né? Se a gente começar a falar, mas as Sim, pessoas têm vergonha exatamente. de falar De sobre nomear, emoção. de nomear, né? Nomear e Nomear o dizer o que está sentimento. sentindo. Verdade. Exatamente. Exatamente. Ai, Mas eu foi vou ficar sem muito bom, né, bateria. Cíntia? A gente sempre Foi aprende sim, muito, sempre, né? com Então a certeza. É gente muito, agradece. muito Eu que rica a agradeço troca. pelo convite. Foi muito Te gostoso. E agradece eu muito. aguardo, né? E eu aguardo contato aí para próximas lives Com também, viu? Vai ser um Opa, com prazer. certeza, Estando à disposição, a gente está chamando de volta, com com certeza. certeza. A gente adora bater papo, Matheus, pode ter Sim, certeza. é isso Ah, é mesmo. muito gostoso. Muito obrigada, a gente agradece a presença, né, a disposição, agradece Sim. todos que estiveram presentes com a gente também. Muito obrigada, viu, Matheus? Obrigada, gente. Eu Boa que noite agradeço. a todos. Boa noite, gente. Boa Boa noite. semana. Tchau.